Amigos do Saúde Digital, tô tendo a honra de receber aqui o meu guru, um dos médicos que eu mais me espelho e que eu admiro demais o potencial dessa cabeça que tá aqui comigo. Se você voltar aí uns 100 episódios para trás, a gente tá com mais de 200 episódios, se voltar aí uns 100 episódios para trás, você vai ver o Roberto Botelho lá em 2019, outubro de 2019. E agora, em 2023, convidei ele aqui de novo para a gente falar sobre pesquisa clínica. A gente poderia falar de várias coisas, provavelmente a gente vai tangenciar outros assuntos, mas o foco aqui é a gente abordar o tema pesquisa clínica. Meu guru, meu mestre, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Saúde Digital. Muito obrigado pela sua presença aqui. Fala o seu background para o pessoal que ainda não te conhece para a gente, por favor. Lourenço, primeiro o prazer é meu, né? Porque, de fato, eu conheço muito pouca gente no planeta que tem a sua cabeça, o seu mindset. E eu inverto, porque o orgulho é meu. Eu estou um pouquinho mais velho e vendo o seu desempenho, o quanto você está mudando esse ambiente, esse ecossistema de saúde digital, é muito bom estar próximo. Eu não posso nunca ficar longe de você, porque a fonte de inspiração ela não é recíproca, porque a sua intensidade é bem interessante. Prazer muito grande. E eu não tinha essa noção de tempo. Foi 2019 que a gente fez aquele primeiro. E como background, eu acho que para que as pessoas que estão nos escutando entendam o contexto, eu sou médico, eu continuo médico. Eu estava te falando que eu estou com marca aqui na testa porque eu estava em sala de procedimentos de cardiologia intervencionista até agora. Eu continuo médico e tudo que eu fiz de digital permeia a minha prática médica. Isso é um recado muito importante, especialmente para os colegas, que você não precisa largar a sua profissão, muito pelo contrário, você vai empoderar e empodera cada vez mais, especialmente no tópico que nós vamos conversar hoje em pesquisa. E como médico eu fiz a especialização em clínica médica na Federal do Triângulo Mineiro. Depois eu fiz cardiologia no Instituto Dante Pazanese. Depois da cardiologia eu fiz cardiologia intervencionista no próprio Dante Pazanese. Fiz um doutorado em ciências na Universidade de São Paulo, foi na disciplina de telemedicina com o professor Georg Bon, e fiz uma formação no PPCR de Harvard, que é o Principal in Practice of Clinical Research. Eu fiz uma formação em pesquisa clínica que nos trouxe para esse ambiente da pesquisa. Agora, trabalhando no ambiente digital, eu comecei em 1996, é isso mesmo, 96, quando a gente trouxe para a América Latina o primeiro equipamento com arquivo digital de imagem hemodinâmica. Ali eu comecei a aprender os conceitos de DICOM, de transferência digital de arquivo, a gente mandava imagem por internet, isso em 96. Em 98, nós estruturamos a primeira operação de telemedicina que eu participei, que na época se chamava International Telemedical System, porque eu tinha um sócio suíço. Essa foi uma operação de telelaudo, porque na época era proibido fazer a telemedicina, a gente fazia telelaudo e levamos essa operação com eletrocardiograma, Holter, mapa, espirometria, dermatologia, radiologia, tomografia, etc. A gente levou essa operação para 7 países na América Latina e chegamos a fazer mais de 10 mil pacientes por dia, 10 mil exames por dia. Essa experiência ela me deu uma internacionalização, eu aprendi bastante a operar fora do Brasil, aprendi a interação dessas culturas da barreira e um pouco de interação no mundo plano, né? Como que você pode, por exemplo, desenvolver soluções no Chile, porque o ambiente regulatório era mais favorável. E a partir de soluções dali, eu podia também no Chile trazer soluções de fora, especialmente dos Estados Unidos, porque a aprovação era automática. O que tivesse aprovado no FDA era automaticamente aprovado no Chile. Então isso gerou uma cultura bastante interessante. Dessa cultura da ITMS, nós criamos aqui em Uberlândia, foi quando você visitou, nós criamos aqui um multiplex de saúde.
E esse multiplex é um ecossistema, que é um shopping de saúde, que eu tenho hospital, torre clínica, laboratórios, farmácia, banco, etc. É um one-stop shop, que as pessoas chegam no multiplex. Hoje esse multiplex tem 75 mil metros quadrados e ele entrega essas soluções integradas de saúde para as pessoas. E foi no multiplex que eu conheci um time da Conexa, porque veio aqui me visitar um irmão, amigo, o Romeu Domingues, e tive a felicidade do Romeu me apresentar o Fernando Domingues. E junto com o Fernando Domingues, nós começamos a Conexa. A Conexa foi um grande gatilho, porque ela começou como uma plataforma de telemedicina, ela usava as soluções de laudo da ITMS, mas ela foi eu acho que ela foi o grande ecossistema, porque a partir dela nós nos expusemos a muitas soluções, como soluções educacionais, como a Jaleco, soluções de inteligência artificial para centro cirúrgico, como a Nestec, e abriu um leque muito grande de startup. Nós passamos a receber muitos convites para avaliar, para investir, e no fim de 2021 criamos um fundo de investimento em Health Tech, que é o Agir Ventures. Esse fundo, junto com o Romeu Domingues, o Marcelo Saad, o Sidney Breyer e a Nádia Armelin, nós criamos um funil, chegamos a ver 505 startups e hoje nós investimos em 4 de Health Tech. Mas, mais uma vez, é um ecossistema, porque a gente se expõe a muitas soluções e essas soluções elas vão permear a nossa vida. Por isso que hoje eu estou envolvido com 14 startups de Health Tech. Eu acho que eu concluo um sumário de por que a gente está aqui conversando agora e como que isso trouxe soluções para a pesquisa clínica, que é uma próxima empreitada que a gente vai estar levando o mundo digital para ela. Perfeito, Botelho. Então é por isso, pessoal, que eu te falei aqui no começo, que ele é meu guru, meu mestre. Além de ser médico, você esqueceu de falar que você é presidente da Fundação Adib Jatene, não é isso? Assim, eu até por uma consequência desse mundo digital, eu presido o Uberlândia Medical Center, que é esse multiplex aqui em Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e tive o prazer e a honra de ser convidado pelo Zé Roberto Mendonça de Barros e pelo Fausto Feres para presidir a Fundação Adib Jatene, que apoia o Dante Pazanese. A fundação está a 600 quilômetros de Uberlândia e nós fomos para lá para desenvolver a tese do Dante Digital. Então é mais uma consequência desse mundo, porque antes dessa era digital seria absolutamente impensado dirigir uma organização como aquela a 600 quilômetros de distância. A fundação ela foi criada em 1984 para apoiar o Dante Pazanese, e esse ecossistema Dante Fundação compõe um dos melhores complexos de saúde cardiovascular, que está ranqueado pela Newsweek entre os 26 melhores hospitais de cardiologia do mundo. Ali dentro nós temos 3.000 colaboradores e é o maior hospital de alta complexidade em cardiologia intervencionista, cirurgia cardíaca e cirurgia cardíaca pediátrica da América Latina. Então, ali dentro também há um ecossistema muito grande, e dentro da tese de Dante Digital, nós rodamos muitas soluções clínicas e soluções, o que mais me interessa hoje, soluções de gestão. Nós estamos com muitas soluções de gestão que estão diminuindo a ineficiência e entregando muito valor para que a gente deposite todo esse valor para o objetivo final do Dante Pazanese, que são os pacientes do sistema público de saúde. É um hospital 97% SUS, ele tem 3% de saúde suplementar. Sensacional. E é um pouco, né, do trabalho do Roberto Botelho, pessoal, que executa. Um médico que é médico, trabalha, vê a questão assistencial, mas executou e executa diversas ações nesse ecossistema de saúde e que, sem dúvida, contribui muito para a evolução desse sistema, para a inovação, para a oxigenação, para melhorias. Então, por isso que eu fiz aquela introdução que é genuína. Botelho, vamos falar de um tema. Quando eu fui aí em 2019, né? Aliás, está lá no canal do YouTube do Saúde Digital Ecossistema, você pode ir lá no YouTube, ver lá. Visita ao UMC, Uberlândia Medical Center.
Visitei as instalações, está tudo filmado lá, a gente faz um tour pelo hospital. E eu visitei ali a pesquisa clínica, que você sempre também foi reconhecido, né, Botelho? Talvez um dos pilares da sua jornada tenha sido a pesquisa clínica. Queria que você aprofundasse, desse um double clique aqui agora na pesquisa clínica, como que você chegou nisso, o que você desenvolveu aqui e para a gente conversar. É interessante, Lorenzo, que cai nesse mesmo ambiente, que todas as startups que eu estou envolvido, elas permeiam a minha prática. Eu, como a minha jornada de cardiologia no Dante Pazzanese, o doutorado, ela naturalmente leva o médico a se interessar pela pesquisa clínica. E nós éramos envolvidos, desde o Dante Pazzanese na residência, a estudos clínicos. O Dante foi um dos hospitais pioneiros na América Latina em estudos clínicos pivotais. Por exemplo, o primeiro stent coronário implantado no planeta foi feito lá no Dante. A primeira série de stents farmacológicos, First in Man, no planeta, foram feitos no Dante Pazzanese. Então, o residente saía de lá com uma cultura de pesquisa na veia. Quando eu vim para o interior, eu continuei essa prática de pesquisa clínica e procurando sempre melhorar o conhecimento das boas práticas clínicas, as informações. Quando eu me deparei com a telemedicina, lá em 98, eu via que eu tinha uma oportunidade, um lago de dados para fazer screening para pesquisa clínica. Foi quando eu comecei a ganhar destaque, porque quando eu recebia um feasibility para um protocolo clínico qualquer, por exemplo, um feasibility para protocolos de anticoagulante para fibrilação atrial, no feasibility se perguntava quantos pacientes você atende por ano. Eu respondia 16 mil, porque eu tinha 16 mil pacientes com fibrilação atrial na rede de telemedicina. Então, eu aprendi a fazer screening digital, e ali a gente tinha que conversar antes de LGPD em privacidade, e vinha o rigor ético da pesquisa clínica, que nos ajudou muito, porque o rigor ético eu tinha que submeter os termos de consentimento livre esclarecido. Então começou essa interação de pesquisa clínica e telemedicina. Você se lembra bem na sua visita que a operação de telemedicina ficava em frente à operação de pesquisa clínica. Então eu ia na rede de telemedicina e pesquisava pacientes para aqueles protocolos. Com isso, nós rodamos aqui mais de 110 protocolos clínicos multicêntricos internacionais e fomos top enroller, que é o primeiro do mundo, em 6 deles. E em 2 que nós fomos top enroller, o FDA, habitualmente, ele sempre seleciona os top enroller, o FDA veio nos auditar, e com uma suspeita forte de fraude, porque o volume de pacientes que a gente incluía em protocolos clínicos era muito grande. Eu me lembro de um desses estudos que nós incluímos 6 pacientes no Natal, no dia de Natal. Então, o FDA veio nos inspecionar em novembro de 2011, era finados. A Miss Bretz, que era a inspetora, ficou conosco aqui por uma semana. E depois, em 2015, num outro estudo, o Entresto, foi um fármaco, um dos maiores fármacos da Novartis para insuficiência cardíaca, nós fomos também top enroller mundiais. Nessa época, o FDA ficou 15 dias conosco. E por estar navegando soluções digitais, o próprio FDA tinha que inspecionar a segurança dessa jornada digital, o que, mais uma vez, eu tomei aquilo como uma consultoria gratuita, porque a gente conversava com o FDA. Então, essa foi uma jornada que nós navegamos aí nesses 110 multicêntricos internacionais, um aprendizado muito grande. E observamos que havia um ambiente fragmentado. Esse ambiente estava muito fragmentado. Ninguém tinha organizado esses processos para tocar uma operação apoiada por processo, para ter indicadores sólidos e até para dar sustentabilidade para o projeto de pesquisa clínica, com alguns elementos que a gente vai conversar mais para frente, que a gente aprendeu qual era a posição do Brasil no mundo e qual era a oportunidade que estava diante de nós. Essa foi uma jornada muito interessante, muito rica, muito trabalhosa. Os colegas que convivem conosco, nós passamos aí
de 2019 até o ano passado um blackout por causa da Covid, porque os centros tiveram que parar a sua atividade e todos eles com um custo fixo muito grande, profissionais extremamente qualificados que você não pode perder, profissionais de alto custo para a manutenção dessa operação. Então, tem sido uma experiência muito rica e acredito que uma oportunidade que está diante dos nossos olhos, dessa integração de boa prática clínica, pesquisa clínica, demanda diversificada, porque a gente tinha uma demanda de diferentes soluções, diferentes produtos da indústria farmacêutica. Depois, nós começamos a ver a oportunidade de validação de devices, validação de wearables, validação de sensores. Então, a pesquisa ela se expandiu de fármacos químicos para biomoléculas, para agora integrar nesse ecossistema validação de devices. Nós temos no FDA, hoje, tem mais de 300 devices de wearables, de IoTs, solicitando validação. Alguém tem que conduzir isso. Então, é uma oportunidade que a gente está navegando. Botelho, é sensacional e eu quero engatar essa pergunta exatamente situando o Brasil com outros centros. Onde nós já estivemos, onde nós já e onde estamos agora posicionados em pesquisa clínica? Essa é uma pergunta muito importante e ela nos posiciona, ela nos provoca bem. O Brasil, ele foi ranqueado num ranking que usa 5 variáveis como acesso a populações, variáveis como expertise, regulatório, logística. Então, o Brasil foi ranqueado como o 5º país do mundo em potencial, em atratividade para estudos clínicos. 5º país do mundo. Ele perde para Estados Unidos, China, Índia e Rússia. O Brasil era o 5º do mundo em potencial. Quando foi feito esse ranking, isso foi por volta de 2017, que o Brasil era o 5º do mundo em potencial, ele era o 17º do mundo em número de estudos. O Brasil tinha por volta de 3% dos estudos clínicos mundiais. E esses estudos clínicos, somente fase 3 e 4, eles movimentavam 50 bilhões de dólares naquela época. Então você via aí um oceano azul de oportunidade, porque nós éramos o 17º do mundo, tínhamos potencial para ser o 5º do mundo, e um ambiente de 50 bilhões de dólares. Como que a gente está? O último levantamento que eu vi, tem de mais ou menos 2 anos, o Brasil está com 2% e já caiu para baixo de 25º. Nós estamos com mais ou menos 2% do mercado mundial de pesquisa fase 3 e 4. Então o Brasil caiu e esse mercado ele se tornou mais complexo. Os protocolos estão mais complexos, mais difíceis, mas persiste essa oportunidade. Então nós temos um oceano azul para desenvolver, especialmente nessa transformação digital, porque o Brasil tem riquezas impressionantes, considerado o volume de dados. Mas o grande desafio é esse, é o cuidado com a entrada do dado. Nós temos uma fragilidade muito grande na entrada do dado em todos os nossos depositórios de dados, sejam os prontuários, onde a gente for, o Brasil carece, mas é uma oportunidade que a gente pode transformar rapidamente por causa dos recursos que nós temos hoje. Tá claro assim o enorme potencial para pesquisa clínica no Brasil, um mercado bilionário, e quando a gente olha mercado, a gente tem que entender que isso é geração de riqueza para a sociedade, isso é geração de riqueza, divisão, deveria dividir melhor, tudo bem, mas quando a gente alcança um mercado ou se candidata a explorar um mercado grande, esse dinheiro fica em terras brasileiras, fica para a população brasileira. Isso é legítimo e a gente tem que sempre buscar isso, na minha opinião. Mas o que eu queria Há um estudo, não se me lembro se é da McKinsey, que o Brasil tem condição de receber 10% do mercado mundial. Olha. Se a gente trouxesse para aqueles números, nós estamos falando de 5 bilhões de dólares, são 25 bilhões de reais
que o Brasil tem condição de injetar na nossa Por economia, ano, por ano. especialmente na saúde, por ano. Exatamente. E aí, especialmente na saúde. E aí eu queria te perguntar, pedir para você explicar para quem tá mais, tá chegando agora ou não é muito afeito ao tema, o que é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, por favor, de uma pesquisa clínica. São etapas, especialmente observando a segurança. Fase 1 é aquela fase de pesquisa clínica, né, em humanos. Depois que acaba a fase experimental, que eu tenho uma molécula, eu vou para a fase 1 testar exclusivamente segurança. Eu quero saber se aquele fármaco é seguro. Não estou interessado em eficácia nem efetividade, eu quero saber segurança. É uma fase, então, curta, com poucos pacientes, de 50 pacientes em média, pode chegar até 100 pacientes, e o meu objetivo é segurança. São estudos extremamente detalhados, com poucos pacientes, com muita coleta de amostras, você tem que ter uma infraestrutura muito dedicada para isso. Passado isso, eu provei que há segurança, geralmente são voluntários saudáveis, que no mundo inteiro utilizam-se voluntários como presidiários, etc. Mas são voluntários saudáveis, ali não tem doença. Eu quero saber se o fármaco é seguro para ser utilizado em humano. Na fase 2, eu já passo a analisar esse conjunto de segurança, mas também eficácia em voluntários doentes. Eu aumento um pouquinho, mas com muito olho, para segurança naquele pessoal, naquele paciente, naquele sujeito de pesquisa que esteja doente. Essa é a fase 2, ela amplia um pouco, pode chegar a 150, mas também de alta intensidade de pesquisa. A fase 3, quando eu já confirmei a segurança, eu confirmei eficácia e segurança especialmente, porque eu posso ter um fármaco que é seguro no indivíduo saudável e ele deixa de ser seguro no indivíduo diabético, no indivíduo nefropata, no indivíduo hipertenso. Passada essa segunda fase, eu vou então para os grandes estudos clínicos de fase 3, que aí eu vou para grandes populações diversificadas, e que eu faço cálculos amostrais para ver impacto clínico. Ali eu estou querendo ver a eficácia do fármaco, quero saber da eficiência, que é o valor desse fármaco na prática clínica diária e não no laboratório, mas também eu tenho olhos muito rigorosos para segurança. Essa fase 3, geralmente são estudos de intervenção randomizados, que você tem um controle. Em alguns raros casos você pode usar placebo, mas na maioria das vezes você compara com a terapia padrão. E isso leva elementos para uma aplicação de nova droga, New Drug Application, que é o NDA. Depois que esse fármaco é, então, aprovado, New Drug Application, ele é aprovado, ele vai para a prática clínica, eu tenho a fase 4, que eu estudo em populações maiores e busco evidência de mundo real, porque às vezes o ambiente hermético de um estudo clínico, ele não consegue capturar todas as pessoas e os pacientes, especialmente por causa do rigor dos critérios de exclusão. É muito difícil você conseguir atingir. Os idosos, na maioria das vezes, são excluídos acima de 80 anos, algumas vezes acima de 70 anos. As mulheres são sempre negligenciadas, as mulheres perfazem menos de 20% dos estudos clínicos. Algumas raças também são negligenciadas. Então, na fase 4, você consegue buscar mais dados de segurança nessas populações. Então, de uma maneira geral, é isso que acontece. Os estudos de fase 3 e fase 4, eles são mais simples, eles podem ser realizados em centros em centros que estão executando a sua prática clínica diária. Eu não preciso de um laboratório específico para isso. Eu posso fazer fase 3 e 4 em qualquer hospital, desde que eu tenha ali uma boa prática clínica, eu posso aplicar. Por isso que há esse grande interesse, tanto de quem produz os fármacos, quanto de quem está na prática clínica, de entrar para os estudos fase 3 e 4. Depois que você adquire essa cultura, você pode avaliar se você pode fazer um estudo fase 2 ou estudo fase 1. Mas os 3 e 4 são os de mais aplicabilidade e que permitem com que o avanço da ciência ela possa acontecer com mais velocidade, porque você pode atingir grandes populações no intervalo de tempo muito curto. Botelho,
No seu entendimento, é um problema o Brasil ainda está engateando em fase 1, fase 2? Do ponto de vista econômico, estamos deixando dinheiro na mesa? Do ponto de vista de protagonismo de pesquisa, deveríamos evoluir mais em fase 1, fase 2 ou não? Isso não chega a ser um problema olhando para o Brasil? Sem dúvida, eu acho que é uma oportunidade que nós estamos perdendo, porque a margem de ganho nessas fases é muito maior, porque essa é uma fase intensa de validação de teses. Então, até para a indústria nacional, é muito interessante que a indústria nacional, tanto a de fármaco quanto a de dispositivos, ela participe ativamente disso, porque é aí que ela ganha numa fase early stage da inovação, as margens maiores estão ali. Então, sem dúvidas, nós estamos perdendo oportunidade e é um esforço muito grande. O Brasil tem progredido, há um esforço muito grande para que a gente possa nos credenciar cada vez mais para isso. Mas te respondendo, sem dúvida, estamos perdendo oportunidade sim, porque essa é a fase de maior ganho. Mas você tem que ter envergadura para entrar nessas etapas. Não só para receber protocolos de fora, mas para gerar aqui dentro os nossos protocolos, a nossa própria riqueza. O Brasil tem gerado, e você vê esse espectro, ele se aplica tanto na indústria química, nos fármacos, nos produtos biológicos, como também, agora eu chamo bastante atenção para a validação de dispositivos, de IoTs, de wearables. Então, nós podemos ser protagonista. O Brasil hoje tem um parque de tecnologia na saúde que, se você analisar o ranking das nossas estruturas de saúde, o Brasil tem. A gente vive aqui o primeiro e o terceiro mundo. Então, dá para a gente utilizar esse primeiro mundo para poder melhorar o terceiro mundo que está aqui dentro. Perfeito. E Botelho, o nosso podcast tem como foco transformar a saúde, né? A gente inspira e transforma a saúde e o alvo principal para a gente aqui é falar com o médico, Botelho. Eu queria que você trouxesse qual que é o papel do médico assistente na pesquisa clínica. Quais são as oportunidades para esse médico ficar antenado nisso? Aonde que ele pode aproveitar a pesquisa clínica? Qual seria a participação dele? Conta um pouco desse cenário para a gente. Ótima essa sua colocação, porque de fato a gente vive um ambiente que o médico, ele pela transformação digital, o médico ele corre alguns riscos de se tornar commodity, né? Você vê as consolidações dos grandes grupos de saúde e daqui a pouco ele vira commodity. A pesquisa clínica, ela é uma oportunidade extremamente diferenciada, com grande barreira de entrada para o médico se diferenciar. E ele se diferencia porque o indivíduo que está bem formado na boa prática clínica, ele é um ótimo médico, porque esses são os indicadores de boa prática, que são os mesmos dos melhores processos de acreditação. Então, o primeiro ambiente é que o médico sai do risco da comoditização, ele vira um produto bastante interessante. O segundo elemento é que ele passa a participar dessa inteligência que movimenta muito o recurso. Então, a valorização do seu trabalho também vai ser proporcional. E, sem nenhuma dúvida, o médico que faz assistência só, ele vai ter uma remuneração muito menor do que aquele médico que se qualificou para também trabalhar na pesquisa, também trabalhar na geração de conhecimento em todo esse espectro de tecnologia, de devices, de wearables. Então, ele se torna um médico diferenciado. A ponto que no meu ecossistema, aqui em Uberlândia, nós temos médicos que trabalham conosco na assistência, estão conosco na pesquisa e agora começam a participar dos investimentos dos projetos de inovação em pesquisa clínica. Então, eu recomendo muito, e a gente tem discutido muito pelo mundo afora. Eu tenho até uma pergunta interessante. O Congresso Brasileiro de Cardiologia, que acontece agora em outubro, em setembro, fim de setembro, em Porto Alegre, me fizeram uma pergunta: o que vai sobrar para nós humanos?
né? Então, quando a gente faz essa pergunta, o que vai sobrar para o médico com tanta automação, eu acho que esse é o diferencial. O médico ele tem um capital intelectual que é difícil de você ter no mercado. Ele tem capacidade de gestão, ele tem a formação biológica, ele tem uma formação técnica. Essa formação ela tem um espectro de transformação muito maior do que a maioria dos profissionais que estão envolvidos nisso. Eu estou falando de engenheiros, eu estou falando do pessoal de computer science. O médico pode dominar esses capítulos, o médico pode abrir o seu leque para dominar esses capítulos e fugir daquilo que não precisa de inteligência humana. Ele deixando a sua atividade especificamente para a inteligência humana e transferindo para a artificial, para os processos automáticos, e não perdendo tempo com isso. Eu acho que a pesquisa clínica ela é um ambiente robusto para essa diferenciação do médico e ele participar ativamente da transformação de diagnóstico e de terapia. Ô Botelho, uma outra pergunta assim que me intriga. Nos Estados Unidos, eu tenho um cunhado que mora lá e ele faz doutorado lá. E frequentemente ele participa de pesquisas clínicas e recebe para participar da pesquisa. Como você enxerga isso? Nós no Brasil estamos preparados para pagar voluntários de pesquisa clínica? Isso seria útil aqui para a gente? Como que você enxerga esse cenário? Eu gosto muito dessa questão porque eu acho que a gente tem que migrar de uma ética deontológica para uma ética teleológica. A ética deontológica, ela simplesmente escreve o que está proibido e você não faz aquilo porque está proibido. A ética teleológica, ela pergunta se aquele ato ele trará mais bem a mais pessoas e menos mal a menos pessoas. Com essa resposta, nós vamos ter que passar a ter essas respostas daqui para frente. Nós temos que procurar o que é melhor para a maioria das pessoas. Então, buscando uma ética teleológica, sem dúvida, você pode oferecer essa opção para fazer mais bem a mais pessoas, né? É muito complexo esse assunto, ele é muito complexo, ele demanda um fórum muito grande. Então, eu acho que você proibir por proibir, ser deontologicamente guiado, não é uma boa posição, especialmente no momento de transformação que nós estamos vivendo. E garantida a segurança, garantida a autonomia, garantida a privacidade das pessoas, você tem o livre-arbítrio de tomar a decisão do que você quer fazer. Então, eu não tenho restrição para isso, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser muito amadurecida, especialmente que nós temos populações vulneráveis e a definição de vulnerabilidade que vai lá bater no nível socioeconômico, essa definição de vulnerabilidade num país de terceiro mundo, ela exige muita maturidade, porque há pessoas vulneráveis que seguramente vão ser atropeladas por conceitos éticos para uma remuneração de uma ação de pesquisa que possa, às vezes, colocá-los em risco. Mas eu acho que esse assunto tem que ser debatido e criar circunstâncias favoráveis para que aqui também aconteça. No momento, é proibido deontologicamente. Ô Botelho, para a gente encerrar esse papo assim, muito, muito legal, né? E eu acho que eu costumo falar que eu quero fazer advisory agora para pesquisa clínica. Eu acho que a gente tem muito espaço para crescer e a gente está deixando dinheiro na mesa, pensando em termos de negócio. A nossa população é uma população que tem todas as características para aproveitar essa oportunidade. E com a tecnologia que retira atritos e melhora o processo, o Brasil tem muita criatividade e bons empreendedores para avançar nesse tema. Eu queria saber o que você tem, como você tem visto o futuro, o que você tem feito em relação à pesquisa clínica, se vem coisa boa por aí. Conta um pouquinho do posicionamento do Roberto Botelho. Lourenço, você é muito bem-vindo nesse ambiente. Nós tivemos a semana retrasada uma reunião, o Fundo Agir, ele promove algumas reuniões com seus investidores. E tivemos o privilégio de uma reunião com o George Tsai, que é o único médico do conselho do ChatGPT. Ele hoje é professor de Cornell,
Então, nós tivemos uma conversa com ele sobre alguns aspectos de AI em saúde. Então, vem algumas informações muito interessantes, porque você vai conseguir validar algoritmos sem população. Você vai ter algoritmos de inteligência artificial para validar algoritmos de inteligência artificial. Então, esse é um caminho que, imagine o impacto disso na validação de grandes teses em grandes populações. O segundo elemento que eu vejo com muito prognóstico, e não sou eu que estou vendo, a gente vê lá fora grandes grupos estudando isso, a chamada evidência de mundo real, que você começa a entrar em lagos de dados, especialmente com ferramentas que separam dado de metadado. Eu estou falando de blockchain, eu estou falando de federation. Você consegue buscar evidência de mundo real, separando dado de metadado e fazendo atribuição de valor ao detentor do dado. Isso é revolucionário. Então, a gente prevê consórcios de dados de lago, então grupos que têm bancos de dados, grandes hospitais, grandes redes, grandes laboratórios, vão poder oferecer os seus dados nesse ambiente seguro de blockchain para participar de um consórcio. Então, a informação que ele tem lá no banco de dados dele não vale nada. Quando ela vai para um banco de dados 1 milhão de vezes maior que o dele, ela passa a ter valor. E o valor do dado é atribuído para ele. Então, esse é um caminho muito interessante que a gente recomenda para as pessoas na evidência de mundo real. E o terceiro elemento, que também já começa a pipocar, são algoritmos que encurtam o ciclo das moléculas. Você consegue encurtar muito o ciclo das moléculas e trazer os estudos clínicos de 5, 10 anos para 6 meses. Veja a dificuldade que nós tivemos aí com vacinas para aprovação regulatória, especialmente da segurança. Então, esse ambiente de pesquisa clínica, eu estou falando assim dos Large Language Models para reduzir a carga de trabalho, que é muito grande na pesquisa. Isso é um elemento muito interessante, mas também da inteligência artificial trabalhando na geração de algoritmos para encurtar ciclo de molécula. Então, eu acho que o profissional, como você e as pessoas orientadas por você no seu ecossistema, que estão treinados para usar essas ferramentas no ambiente da pesquisa clínica, nós vamos entregar valor todo dia. E nós estamos falando de descobertas que podem trazer curas de alguns cânceres. Nós podemos frear a progressão de aterosclerose. Nós acabamos de ver agora, não é minha área, eu sou cardiologista, mas me impressionou o CAR T-cell, que você modifica DNA para tratamento de linfoma. Então, essas coisas vão acontecer e os modelos que nós vamos ter de aceleração, de encurtamento do ciclo das moléculas, associado ao encurtamento do ciclo biológico do teste clínico, é exponencial o que está por vir. O médico é um privilegiado por estar nesse ambiente. Perfeito. E é um mar de oportunidades, é um oceano azul, né, Botelho? E eu não sei você, mas eu tenho certeza que acho que você compartilha desse sentimento. Eu sou muito feliz de estar vivendo essa era, né? Enquanto alguns estão com medo, porque estão olhando para as dificuldades, começa a olhar para as oportunidades, começa a olhar. Quando a gente coloca isso que você acabou de dizer, em termos de inteligência de dados, englobando aí inteligência artificial, processamento, capacidade computacional, para encurtar tempo de desenvolvimento de moléculas, para trazer mais segurança para as drogas, e entendendo que a gente está curando doenças que matam os nossos pais, os nossos filhos, matam a gente, os entes queridos. Esse é um mundo maravilhoso. Esse é um mundo que todo aquele que está no setor de saúde e pensa saúde, de alguma maneira pode estar relacionado a esse mundo. De alguma maneira ele pode contribuir para esse mundo. Então, a pesquisa clínica, talvez você pode pensar que está distante de você. Mas nessa era que a gente está inaugurando, que a gente está entrando, talvez inaugurando não, mas que a gente começa a ter... a ser palpável, as evidências começam a ser
palpáveis, a gente tem a responsabilidade e a oportunidade para todos aqueles que estão no setor de saúde. O que você acha, Botelho? Eu te dou um exemplo que é disruptivo e que nos derruba da cadeira. Você lembra, nós patenteamos um algoritmo que detecta infarto com uma derivação de eletro. Isso é feito com qualquer relógio, seja Galaxy, Samsung ou Apple. Então nós detectamos o infarto com o relógio. Eu conheci um pessoal que criou um sensor transcutâneo de troponina. E esse modelo foi validado em porcos, no Texas Heart. O indivíduo fechava a artéria descendente anterior do porco e o sensor na orelha detectava a troponina. Ele media todos os marcadores sanguíneos e ele percebeu que antes da troponina alterar no sangue, o sensor já detectava na orelha do porco. Não sei por quê, algoritmo. Agora nós estamos conversando sobre a integração do algoritmo do eletro com o algoritmo transcutâneo da pulseira. Você imagina uma pessoa com a pulseira que vai fazer o diagnóstico elétrico e bioquímico de um infarto. Isso é ou não é disruptivo? Nós temos aqui ou não temos que... Como que eu vou validar isso? Com que população eu vou validar isso? E depois de validado, como que isso vai para o mercado? Como que isso vai mudar a prática de hospital, de pronto-socorro, de UPA ou da pessoa física que tem fator de risco? Absolutamente. Quando eu falo isso com médicos, a reação médica dá um passo para trás. Eu falo, como? Então, aquele negócio de fazer eletro com 12 derivações, eu reduzir para uma derivação e eu posso detectar com um relógio, é isso que está acontecendo. Quem não tiver inserido, quem não se estimular por isso, tem que fazer uma análise. Tem que repensar. Agora, quem não tiver inserido nesse ambiente, você vai ser substituído por alguém que esteja utilizando essas ferramentas, né? Sensacional, Botelho. É muito interessante. Enfim, e aí as possibilidades também abrem para bioética, para quem vai regulamentar, para quem vai construir leis. E tudo isso vai depender do técnico, do especialista, vai depender do médico, do profissional de saúde. Então, é um mundo de muitas oportunidades que a gente precisa estar atento e participar, né? E colaborar, porque as soluções elas vão chegar mais rápido que a gente imagina. Não é isso, Botelho? Brigadão pela sua participação aqui. Quando você estiver por aí no Dante, me chama para tomar um café lá com você. Já fui lá uma vez, quero voltar. E extremamente feliz e honrado com a sua presença aqui. Lorenzo, a casa é sua, tanto que muitos ex-residentes estudantes têm colaborado aí, você tem criado junto com eles ferramentas espetaculares. Nós temos muito orgulho disso, muito orgulho, e todos estão ajudando o Dante Pazzanese a melhorar a sua transformação digital. Então você colabora com o Dante Pazzanese e a Fundação Adib Jatene, e nós somos muito gratos por isso, e as portas lá, elas não estão abertas, elas são suas, para que você pegue esses residentes como você tem feito, injete neles esse vírus do interesse pela inovação, pelo digital, e nos ajude a fazer a transformação digital no Dante Pazzanese. Muito obrigado. Excelente. Eu espero ter pelo menos mais uns 10 podcasts como esse com você, de diferentes temas. Vamos marcar o próximo, a série com Roberto Botelho, vai ter aqui. Meu amigo, meu colega, obrigado pela sua audiência, dá seu feedback, gostou do tema, manda pra gente seu recado, @Lorenzo Tomé, entre em contato, qual tema você gostaria de ter aqui, de ouvir aqui. Você sabe que a sua opinião é muito importante, ajuda a gente compartilhando, não custa nada, você gostou, pega, copia e cola pra alguém, porque o mesmo efeito que você teve, você pode compartilhar para outras pessoas terem esse efeito que você teve. Ajuda a gente avaliando, você pode dar estrelinhas no podcast, isso aumenta a nossa relevância, mais pessoas vão conhecer o podcast Saúde Digital, mais pessoas vão se entusiasmar por esses temas para se inspirar e transformar a saúde. Obrigado aí pela sua audiência e até a semana que vem.